Bom, hoje é quinta-feira, então é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, já nos fazendo companhia. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Prazerão estar aqui contigo, minha amiga, todos estão nos assistindo. Bora lá. Muita coisa Bora. pela frente. Pois é, Matheus, vamos só fazer um rápido comentário sobre essa questão dos biocombustíveis nos Estados Unidos. Acho que é importante para a gente trazer essa perspectiva do produtor americano, que de fato pode estar um pouco preocupado para entender como é que vai ser essa demanda interna por lá diante dessa nebulosidade que se colocou sobre esse setor que, para os americanos, é muito forte, é muito importante, mas tem um lobby político também muito influente, né, Matheus? Carla, assim, primeiro entendendo a mecânica, né? O Trump e toda a sua administração entende que essa guerra tarifária travada lá em 2018, agora reaquecida no seu novo mandato, ela coloca em xeque, sim, alguns setores da economia norte-americana. Tá? Falei hoje de madrugada com a clientela Pátria, né, no nosso relatório de Acorda Brasil, que eu envio aí entre 5h30 às 6 horas da manhã, já até alertando, né, de que as economias mundiais, né, nos últimos décadas ou séculos, eles trabalharam arduamente para tornar, né, cultura, tornar serviços, produtos o mais globalizado possível. Então a gente hoje tem berço de produção na Ásia, temos setores de serviços nas Américas, um berço de produção agrícola aqui na América do Sul, tudo para que alimente, né, uma economia globalizada. Essas barreiras tarifárias de Trump, né, ela acaba restringindo essa livre globalização de serviços, produtos, culturas, etc., turismo, né, e que coloca em xeque, sim, a capacidade, cara, da economia global como um todo, e em especial norte-americana, de conseguir continuar crescendo. Tá? Então, o Trump ele entende que essa guerra tarifária, por um modelo de presidência assumido por Trump nesse mandato atual, é necessário, foi uma promessa, ele foi votado, ele foi eleito, e só está honrando o que foi realmente prometido durante a sua campanha eleitoral, cara. Mas ele sabe que alguns setores serão sacrificados. Como ele já disse há 2 semanas atrás, em coletiva de imprensa, no final de semana, que o setor do agronegócio ele vai ser realmente prejudicado, ele tem sido prejudicado, o Trump entende disso, e que ele vai buscar alternativas, né, de compensar esses produtores rurais sofrendo, né, com Sim. essas guerras tarifárias em território norte-americano, cara. Então, é um setor que, infelizmente, ele não tem panorama de crescimento orgânico, ele vai precisar, né, de bombas de incentivos fiscais, incentivos financeiros, como já foi observado no passado, na cadeia do algodão, na cadeia da soja, na cadeia do milho, mas que hoje, né, por livre comércio, ele é sim fortemente prejudicado por esse embate tarifário encabeçado por Trump, viu, Carla? Bom, a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Matheus? Porque as notícias que chegam ao mercado, elas são notícias já conhecidas, algo que os traders já estavam esperando, os produtores já estavam esperando, e a gente vê ainda Chicago caminhando de forma muito lateralizada essa semana. Faz sentido a gente ter esse movimento agora? É para Chicago trabalhar mesmo num range ajustadinho ali de preços, para ir se preparando talvez para a nova safra americana, aí sim podendo receber novidades quentes que podem voltar a aquecer o mercado por lá? Cara, só um ponto, assim, uma questão mais política, né? A gente vê que, como você bem disse, hoje o mercado ele não tem surpresas em relação ao que Trump vem fazendo. E eu acho que é uma característica muito notável, né, de partidos de direita, partidos republicanos, como o caso de Trump, como é o caso dos partidos de direita aqui no Brasil, que eles cumprem aquilo que foi prometido. Então, o Trump não está fazendo nada além do que foi prometido. Só está colocando em prática o que ele ressaltou durante toda a sua campanha eleitoral. Por isso que o mercado hoje não tem surpresa. Só está fazendo o que foi prometido, o que foi levantado em sua campanha pré-eleitoral. Tá? Então, realmente o mercado não tem a dar um distrair dessa laranja que já foi esmagada. É diferente, talvez, de outros partidos que fazem tudo o contrário do que é prometido. Tá? Mas voltando ao assunto específico sobre o mercado. A gente entende que hoje o mercado já conscientizado desse efeito, né, da barreira tarifária, dos efeitos nocivos ao setor do agronegócio, do que isso pode impactar, em especial os norte-americanos, mas agora o que manda é realmente a reconstrução de oferta em território norte-americano, é realmente medir a capacidade de demanda pelo produto in natura e o produto subprocessado, né? Tanto etanol dentro dos Estados Unidos, quanto os farelos na Europa, quanto a matéria-prima
direta para consumo na Ásia, cara. Então, volta-se a ter mais cuidado e mais atenção à base fundamental normal, que é o quê? Uma reta final de colheita aqui no Brasil, apesar de ser necessário a gente já abrir a discussão para o plantio nos Estados Unidos, que já iniciou agora em março, viu, Carlos? Ao sul dos Estados Unidos já temos plantio de safra de culturas de cereais, né? Milho, trigo em algumas regiões do delta do Mississippi. A Pátria vai estar em campo mais uma vez no nosso tradicional tour de safra no território norte-americano. Estamos concluindo o nosso tour de safra na Argentina. Vamos iniciar o nosso tour de safra na entrada de abril no território norte-americano. Então começa a olhar para a safra dos Estados Unidos, sem dúvida, mas ainda preocupa assim dessa reta final de conclusão de colheita, Carla, aqui da safra brasileira. Até na última sexta-feira tínhamos ainda quase um terço da soja brasileira para ser tirada dos campos. E os resultados agora nessa reta final de colheita, Carla, não são extraordinários como observado no primeiro terço ou na primeira metade da área colhida aqui no nosso país, cara. Então, o mercado volta a tentar entender o que acontece, né? Não só na zona especulativa da política, que já é bem entendido, mas também nessa base fundamental que ainda tem muito peso sobre o Brasil, viu, cara? Matheus, e como é que está se concluindo a nossa safra por aqui? Você tem algum ponto de preocupação que te surpreendeu nessa reta final? Ou agora a gente está olhando para o escoamento dessa safra robusta que o Brasil tá terminando de colher e ainda com alguma dificuldade para escoar da melhor maneira que poderíamos, né? Tem fila de caminhão, tem chuva, aí tem acidente, aí tem. Tá triste escoar a soja esse ano, mas estamos escoando. Também nada do que já não esperávamos, mas todo ano a gente tendo que suplantar ali os obstáculos, né? Carla, a safra brasileira, sem dúvida alguma, ela está observando um recorde produtivo. A produção total pela área semeada e produtividades muito boas em grande parte das regiões produtivas no Brasil coloca, né, o resultado dessa safra 2024/25, né, no maior patamar de soja produzida na história do Brasil, tá? Só que eu divido em três terços, cara. Sempre que eu estou palestrando pelo Brasil, eu sempre coloco muito claro, né, muito evidente essa distribuição do como que tá, né, como comportou a saúde vegetal, os resultados de campo. O primeiro terço da safra colhida no Brasil foi aquele terço extraordinário. Tá? A gente teve ali colheita dentro do Mato Grosso, dentro de partes de Goiás, Rondônia, Tocantins, Oeste Baiano, que entraram nesse primeiro terço colhido com resultados extraordinários, cara. Realmente, assim, resultados muito acima da expectativa. Sequeiro colhendo 90, 95, 100 sacas por hectare em algumas Caramba. regiões. Então, assim, realmente uma coisa extraordinária no primeiro terço. O segundo terço da área colhida realmente entra naquela cultura mais regular. Culturas que médias de 60 sacas hectare, 65, 70 sacas hectare, foi o tom, né, mais notado aí nesse segundo terço. E esse terceiro terço agora da área colhida é onde começa a aparecer problemas, Carla. Em algumas localidades, problemas até muito graves. Como é o caso de regiões como Piauí, regiões como Minas Gerais, como o leste do estado, aqui do estado de Goiás, como partes do norte do estado do Paraná, que foram regiões, cara, que na soja em fase final de reprodução, em R5, R7, soja enchendo grão, pré-desmame, né, que é quando a soja entra em maturação, soja que enfrentou 35, 40 dias de seca. Então, esse terço final volta a trazer uma surpresa que agora nada agradável. É uma surpresa de uma redução do teto produtivo deste terço final. Ah, Matheus, são catástrofes nacionais? Vamos perder safra a ponto de justificar um grande corte da produção nacional? Não, não iremos, pois nas regiões que estão em colheita, são as regiões mais periféricas do Brasil, né, as zonas mais extremas, não o coração, não a região central do nosso Brasil, que concentra grande parte da área produtiva. E vale lembrar, dos 3/3 da área produtiva no Brasil, tivemos um extraordinário, um regular, e somente agora a gente traz um terço final, com alguns pontos de preocupação. Tá, cara? Então, esses pontos de preocupação, eles vêm, em especial, sustentando os prêmios de exportação no Brasil, que tiveram lá o seu momento de queda há cerca de 4, 5 semanas atrás, que já estão voltando a se recuperar, como a gente tem agora já prêmios futuros já 100 pontos positivos, mostrando realmente essa dificuldade do comprador em fazer originação, não só no disponível, mas já pensando nos próximos 2, 3 meses.
viu, cara? Então, são pontos, sim, que vão gerando, vão desconstruindo aquela mensagem que a safra brasileira cheia, recorde, é produtiva, vai sobrar sorte para todo mundo. Como eu Aham. disse na última quinta-feira, apesar de uma produção cheia, temos também uma demanda muito aquecida, cara. Então, são pontos que devem ser levantados. Matheus, o quanto desse terço que preocupa compromete a nossa oferta disponível para ser originada nesse momento? Existe já esses relatos dos originadores de dificuldade para conseguir essa soja, principalmente para embarques um pouquinho mais alongados? Esse é o cenário que, inclusive, alimenta esse movimento dos prêmios, já prêmios de 100 pontos positivos? Carla, sim, né? A Pátria atende clientes trading, cerealistas, indústrias, né? E o relato é sim de uma resistência da base produtiva em avançar com novas vendas a longo prazo, Legal. tá? Não por Tá. falta do produto por agora. Não é que a gente está sofrendo por escassez, não. A gente tem soja em todas as regiões produtivas do Brasil hoje, pleno e disponível. Só que grande parte dessa soja na mão da base produtiva, produtores rurais, e sofrendo essa resistência de avançar com novas vendas. O produtor rural ele vem se preparando para tolerar esses meses de março e abril, que são meses com elevadíssimos compromissos financeiros, e agora, né, sofre essa resistência de avançar com novas vendas. Então, os relatos por agora, cara, dessa clientela pátria da base compradora do Brasil, é de que há uma grande resistência na originação. Não que falte grão, tá? Não está faltando grão em nenhum lugar do Brasil, não deve faltar nessas próximas semanas e meses. Ao longo do ano comercial, a gente tem sim um encurtamento, né? Assim, a gente tem resultados finais, umas sobras de soja muito curtas em relação ao que foi produzido, né? Esperava que se produziu muito, vai sobrar muita soja ao final do ano comercial, lá no 2026. Pelo contrário, a gente deve sobrar pouca soja lá na frente, só que por agora o fator de dificuldade na originação é mais por resistência da base produtiva e avançar com novas vendas, cara. Matheus, como é que estão os preços nesse momento? E claro, como é que isso está se traduzindo em margens para o produtor? Vamos trazer alguns indicadores que eu sei que você tem, atualizados, de preços, prêmios e como é que isso está impactando nos negócios do produtor que está avançando com esses negócios, fazendo suas margens. Tá, Carlos, ó, a gente tem paridade de exportação hoje da soja disponível no Brasil a 125, tá? Vale lembrar que essa soja disponível já chegou a ter paridade de exportação acima de 140, tá? Então a gente já está falando que na soja disponível a gente já perdeu uma paridade de exportação de quase R$ 15 por saco, notável isso. A gente já teve, já existem preços da soja para a originação disponível no caso de Rondônia, uma região que tem um engasgo logístico, enfim, talvez o pior engasgo logístico do nosso país, talvez até comparado com a Roraima, só que em termos de proporção de produção, diria que o caso da Rondônia, a logística da Rondônia, ela é mais preocupante, né, para a safra nacional que o caso da Roraima, que ainda está nesse processo incipiente de elevação da produção total do estado. Então, a gente já tem casos de Rondônia já com soja abaixo de R$ 100. Tá? Soja ali que na originação hoje dificulta por logística, sai do nosso país. Então, uma paridade de exportação que já perdeu R$ 15 por saco, cara. E parte dessas quedas já foram repassadas aos preços internos no Brasil, né? Aham. Aqui dentro do estado do Mato Grosso e do estado de Goiás, há cerca de 30, 35 dias atrás, faziam-se aquisições de soja, 110, R$ 115. E hoje, né, as ofertas já estão 5, R$ 10 abaixo do que são ofertados há 35, 40 dias atrás, cara. Matheus, isso estava dentro da sua perspectiva, estava no seu horizonte, ou esses prêmios se comportando dessa forma e os preços como estão se formando em plena colheita, acabou sendo uma surpresa até positiva ou não? Podia de fato acontecer por conta de todo esse cenário que a gente tinha de irregularidade marcando a safra que está sendo colhida agora. Olha, cara, muito bem. As quedas durante a colheita da safra do Brasil esse ano eram sim esperadas, né? Tanto é que a gente posicionou a nossa clientela com muita Sim. antecipação para a gente proteger e evitar realmente essa euforia criada por agora. Essa Inclusive aqui, dificuldade né? na liquidez, exatamente. A gente tem uma baixa liquidez de negócio, a arbitragem que a gente fala, né, que é tentar intermediar a negociação do que o produtor pede, do que o comprador consegue pagar, ela tá complexa, ela tá difícil. Tá? Então, a gente já imaginava que seria um ano complexo, né, para dar liquidez, para dar arbitragem para esse mercado. Então, a gente antecipou sim.
parte dessas vendas necessárias, né, para honrar esses compromissos em março e abril com a clientela pátria. Mas, de fato, os prêmios, né, que durante uma safra enorme, como é a safra do Brasil, apesar dos problemas pontuais, como já citados, tá? Uma safra enorme no Brasil. Era esperado por grande parte do mercado, tá, com que os prêmios viessem, né, em quedas abruptas, tá, cara? Como a gente percebeu em algumas indústrias, né, que nos relataram que fizeram um planejamento de originação tanto soja quanto milho para a entrada de 2025, aguardando preços aí muito menores que estão hoje, tá? E, enfim, deram com burro na água, tá? Deram um tiro no pé, fizeram um planejamento equivocado, porque agora a dificuldade não é preço, realmente é colocar uma intenção de venda para a base produtiva que está preparada para tolerar esses meses de março e abril, cara. Então, os prêmios se recuperando é o puro reflexo de que há uma resistência, realmente, apesar de oferta, há uma resistência no avançar de novas vendas, cara. Bom, Matheus, o copo tá meio cheio. A verdade é essa, né? Então quero te agradecer pelas notícias, pelas boas notícias trazidas, apesar dos pontos de preocupação natural, pelo tamanho que o Brasil tem nesse complexo. Quero te agradecer pelas boas notícias e já ter certeza que semana que vem você tá aqui de volta com a gente para a gente continuar informando bem os nossos produtores para que eles tomem decisões cada vez mais assertivas. Meu amigo, muito obrigado. É sempre um prazer ter você com a gente. Vamos juntos, Carla. Quinta-feira que Sempre. vem a gente está aqui novamente. Mais uma vez, para cada uma Carla, Carolina, para cada um Matheus que vem trazer a verdade para É. vocês no mercado, tem 10 querendo construir, querendo denegrir o nosso setor, querendo jogar a gente para baixo. Então vamos firme aqui, vamos junto. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo, regaçando o verbo ao vivo. O povo não tem noção do tamanho da nossa resiliência, né, Matheus Pereira? Vamos. Não é de ontem, né, Carla? Não Não é de é, ontem. não é, não é. A gente sabe do que tá falando. Matheus, obrigada, meu amigo. Um ótimo restinho de semana pra você. Mande meu abraço pra todo o timaço da pátria e a gente vai junto, meu amigo. Obrigada, até semana que vem. Abraço a ti a todos. Até logo. Obrigada, até mais.